Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Rafaele Donzalischi e você está no Alma Terapia. Aqui, o corpo fala e a alma escuta. A gente conversa sobre espiritualidade, autodesenvolvimento e todos os temas que abordam, que enriquecem o nosso ser e contribuem para nutrir a nossa alma. Sobre o assunto de hoje, você já se sentiu tão esgotado mentalmente, psicologicamente, que você teve que decidir sobre o seu trabalho ou sua saúde mental? Bom, se você nunca passou por isso, com certeza você conhece alguém que já passou. Quer saber como evitar que isso aconteça? O tema de hoje é saúde mental e carreira, o que ninguém te conta. E para conversar sobre esse assunto, eu trouxe uma especialista de saúde mental nas empresas, a Mariana Macedo, a fundadora da Calma Saúde Integral. Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar esse convite, Mariana. Obrigada, Rafa. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Fiquei muito honrada quando você me convidou, especialmente sobre esse tema. Eu acredito que a gente precisa falar, precisa conscientizar cada vez mais as pessoas sobre saúde e carreira que andam juntas lado a lado. É possível. A gente que agradece pela sua presença. Gente, a gente não combinou, estamos de verde. Isso aconteceu no primeiro episódio com o André. A gente tava de branco, off-white, e a gente não combinou, e agora, de novo, eu tô muito feliz por essa sincronicidade, acho que é um bom sinal. Se vocês gostam do tema, querem conhecer mais, já curte aqui, compartilha com quem também precisa saber sobre saúde mental e carreira, o que ninguém te conta. A gente vai falar de um assunto super importante, com toda a profundidade e seriedade que ele precisa, que ele merece, mas de uma forma leve e fluida, que vocês já conhecem, que é característico aqui do Alma Terapia. Mariana, antes da gente entrar no tema central dessa conversa, fala um pouquinho sobre Setembro Amarelo, essa campanha super importante. O que a gente precisa saber? Vamos lá, eu acho que é super providencial, de novo. Quanto mais a gente conversa, mais a gente amplia a consciência. E o que eu tenho espalhado, e o Setembro Amarelo é muito pertinente para isso, é que a gente tem que se conscientizar que 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então, o nosso olhar sobre o outro é o que vai fazer a nossa expansão de consciência coletiva. E, falando em dados estatísticos, acho que a gente não vai estender aqui porque não é o tema central, mas para quem quiser gravar apenas um dado, esse dado é facilmente comprovado se você fizer uma breve pesquisa aí na internet. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida no mundo. Por mais que você seja uma pessoa que goste de dados estatísticos, de números, se você começar a pesquisar realmente sobre esse tema, vão aparecer estatísticas alarmantes, mas para a gente ser bem objetivo, o quanto nós, enquanto seres humanos, estamos comprometidos em mudar essa estatística. Porque, de novo, todos somos um e todos somos responsáveis. E aí, como eu trago do macro para o micro? Você quer que eu... Como eu posso contribuir com uma estatística que é mundial, extremamente assustadora? Nós não estamos falando de 40 minutos. Nós estamos falando de 40 segundos. Então, a cada frase aqui do podcast, uma pessoa atenta sobre a sua própria vida. O pano de fundo aqui do Alma Terapia é muito engrandecedor para a gente falar desse lance do todos somos um, principalmente porque pessoas que tiram a sua própria vida, a cada dia, a cada mês e a cada ano, a característica dessas pessoas está se alterando. A gente tem aquela doce ilusão que antigamente era assim,
que uma pessoa, para cometer esse ato, ela precisa estar extremamente depressiva, ela precisa estar com qualquer distúrbio de saúde mental, ou ela esteja passando por um luto que ela não aguente, ou ela esteja com uma doença terminal que ela não aguente e faça isso. E isso hoje mudou completamente. Aquela pessoa mais alegre, a mais feliz, aparentemente, a com a vida mais estável. Eu deixo um questionamento assim. Você não conhece alguém, por mais distante, que você fala assim, nossa, mas aquela pessoa era rica, bonita, bem-sucedida, casamento maravilhoso, filhos maravilhosos. Por que ela fez isso? Em resumo, as pessoas estão precisando ser conhecidas pelo lado de dentro. A gente precisa ter um olhar atento para todas as reações daquela pessoa. Poxa, Mari, mas é muito difícil saber isso. Se a característica da pessoa que está tirando a vida é essa, que é a improvável, como eu faço? Na dúvida, já que a gente vai falar de empresa aqui, eu vivi isso por muitos anos, a gente trabalha naquelas bancadas abertas, né? Todo mundo um do lado do outro. E aí eu te convido para fazer uma autoanálise. Quantas vezes você chega imerso para trabalhar nos seus próprios problemas? Você senta no seu computador, você coloca o seu fone de ouvido, faz um monte de reunião online e você nem sequer olha para o lado, dá um bom dia e convida aquela pessoa ou para tomar um café, para saber do filho dela, para saber como é que ela está se sentindo naquele dia. Então, assim, um simples ato de gentileza pode prevenir uma coisa terrível dessa que nós estamos vivendo. Então, assim, como eu contribuo para reduzir estatística? Em resumo, se preocupe com o outro, por mínimo que seja, pratique um ato de gentileza, de carinho, não discuta no trânsito por bobagem e assim por diante. Essas pequenas atitudes elevam o padrão energético do planeta e sim, a gente pode contribuir para um sofrimento do outro que a gente não faz ideia de que ele esteja passando. Esse é meu recado. Perfeito. Falou maravilhosamente bem. Meus irmãos e minhas irmãs, é um assunto muito sério. Estatísticas alarmantes, preocupantes realmente. E é um tema muito complexo, que vai muito além das aparências, como a Mari comentou. Às vezes a pessoa tá super feliz, tem tudo assim que todo mundo gostaria de ter, mas ela tá no interior dela quebrada, né? Uma doença ali, até que a gente pode falar da alma, do espírito. E afeta energeticamente o nosso planeta, o ambiente que a gente vive, a nossa sociedade. Então, gratidão pelas palavras, Mari. Falando sobre o nosso tema agora. Quando a gente fala de carreira e saúde mental, quais são as primeiras coisas que vêm na cabeça das pessoas e o que a gente não está enxergando? O que está oculto nesse tema e a gente precisa deixar vir à tona? Bom, primeiro eu vou agradecer mais uma vez a sua inspiração pelo tema, que eu vou contar para todo mundo aqui que partiu direto da Rafa, sobre o que eu tenho espalhado dentro das empresas. Nós estamos numa consciência de que tudo precisa ser extremamente polarizado. Então, ou a gente está de um lado ou a gente está do outro, né? Isso explodiu há bem pouco tempo atrás, principalmente na política, ficou muito claro isso, ou é desse lado extremo desse lado, ou desse lado extremo desse lado. E essa postura nossa de polaridade, ou é céu ou é terra, ou é preto ou é branco. Ninguém está disposto a conhecer o cinza, o caminho do meio. Então é sobre isso que eu tenho falado. E em relação à saúde e carreira, ou as pessoas acham que tem que cuidar da saúde, ou as pessoas acham que tem que cuidar da carreira. E a minha grande missão, né, a Calma nasceu com esta missão.
É através da saúde que você alavanca a sua carreira. Não é perdendo a saúde ou abrindo mão da saúde que você vai conquistar novos postos na carreira. É a famosa... Na internet, essa nomenclatura está sendo conhecida como produtividade sustentável. E aí precisa se dar um olhar assim. Eu tenho que entregar um projeto. A gente tem uma meta aqui enquanto empresa que em 6 meses nós temos que subir 50 degraus. Então todos juntos vamos concentrar energia em 6 meses. Todo mundo tem data marcada. Então em 6 meses eu vou trabalhar além do horário. Em 6 meses talvez eu falhe na academia. Em 6 meses talvez eu tenha que 1, 2 dias por semana ter que comer um fast food. Ótimo. Tem data marcada. Tem um objetivo. Agora, a gente normalizar esse estresse da nossa saúde por causa da carreira é o motivo em que as pessoas estão colapsando. Perfeito. Então, o segredo seria a gente colocar limites, certo? Exato. Exatamente. Ter um tempo, não exceder aquele tempo que a gente aguenta, né? Exatamente. Perfeito. E você percebe que existe um tabu de saúde mental nas empresas? Muito. Quais Muito. E por quê? É a nova comissão que eu acho que vai passar a ter. Algumas empresas já estão com esses grupos. Nós não temos em grandes empresas os grupos de diversidade. Sim. Então existem os grupos que cuidam do olhar das pessoas com deficiência, raça e etnia, LGBT. Então temos esses grupos, diversidade de gênero e tudo isso. Agora a Calma é uma das empresas que está levantando a bandeira e ajudando a montar esses grupos dentro de empresa. Diga não à psicofobia. Aonde começa a psicofobia? A primeira pessoa que tem preconceito de algum distúrbio mental é ela própria. Então, assim, nós temos uma dificuldade imensa em reconhecer que estamos com algum distúrbio de ordem mental. São eles, só para deixar todo mundo aqui na mesma página. Os principais: distúrbio crônico de ansiedade, reações exacerbadas ao estresse, movimentos depressivos e agora que está crescendo fortemente a síndrome de burnout, que é extremamente polêmica e a gente pode deixar um capítulo aqui só sobre ela. Nós vamos recebendo pequenos sinais de que nós não estamos bem. Uma simples discussão com um colega seu de trabalho, com uma irritabilidade exagerada que você nunca teve, uma reação que você nunca teve, é uma reação ao estresse. Ao teu nível de estresse, por exemplo. Não é uma reação ao que o seu colega falou. Porque ele já falou isso algumas vezes e você não teve aquela reação. Então, esse olhar de parar, ser humilde, você com você mesmo, fazendo uma autoanálise. Nossa, acho que eu não tô bem, né? É aquela gota d'água, né? A gota d'água. Por que eu fiz isso? Nós não estamos parando para nos autoanalisar. Nós não queremos reconhecer. Nós estamos com um preconceito. Aí a gente vai para a página 2. Aos que têm esse reconhecimento, que procuram um médico, que procuram um terapeuta, é recomendado que haja um afastamento. Aí vai falar para o seu gestor que precisa de um afastamento. Aí pro gestor é difícil receber aquela mensagem. Ele se sente abandonado. E essa dúvida entre todo mundo, será que será que não é, será que esse laudo tá certo? Mas eu vou tomar remédio, depois como que eu vou desmamar? Tá uma bagunça, uma confusão de informação que está gerando muito preconceito. Então, a pessoa que não está se sentindo bem
para ela não passar por isso, por exemplo, que ela viu um colega passar, ou ela viu todo mundo constrangimento falando mal dela porque ela se afastou, a pessoa, ela mesma tem esse preconceito e as doenças, elas estão veladas, elas estão sendo colocadas para baixo do tapete, isso é muito sério. E às vezes a pessoa entra em negação, ela não quer olhar para aquilo. Isso. Ela não quer reconhecer, ela não quer olhar para aquele problema, não quer admitir que possa estar doente. Isso. Né? E acaba negando e às vezes até sendo preconceituosa ou julgadora com outras pessoas que também passam por esse problema. Mas a verdade é que todos nós somos seres humanos, temos os nossos limites e podemos sim precisar de cuidado de saúde, da saúde mental, né? E emocional. Eu me arrisco a dizer, e nesse ponto falo com muita convicção, pode ser até um pouco polêmico, todos nós estamos adoecidos mentalmente, em menor ou maior grau. Sim. A diferença é quanto. Certo. Tá? Todos nós estamos numa carga coletiva, num padrão emocional extremamente denso. Aí há o grupo que fala que depois da pandemia, a pandemia levantou o tapete e explodiu todos os problemas e nós estamos sentindo uns pelos outros. Ou simplesmente já estávamos acumulando uma carga densa de sofrimento e a pandemia apenas mostrou isso. Seja você acredite em uma coisa ou outra coisa, o que importa é a gente precisa se juntar, se ajudar e colocar o cuidado com a saúde no centro de novo, eu vou repetir isso muitas vezes, gente. Colocando a saúde no centro, ela é a ponte para o resultado. Porque eu tenho sido recebida nas empresas muito com o olhar de que a calma vem com uma cultura paternalista e uma cultura do cuidar, que eu vou colocar os times dentro de uma bolha e eles vão ficar ali abraçadinhos, quentinhos, e ninguém vai ter que sair para vender, ninguém vai ter que ter ótimos resultados nas negociações com o banco, se o cara é do mercado do departamento financeiro. Não. Simples. O cara saudável produz mais. Pronto. O problema nós estamos querendo pular o cuidado com a saúde. E aí não é sustentável. A curto prazo, ele vai entregar resultado. Mas a que preço? Sim. Depois aquele afastamento custa muito mais caro. Exato. Então esse é o alerta nesse momento. E aumenta a troca de funcionários, você fica desfalcado por algum tempo, você tem que arcar com custos também. Isso falando do lado dos empresários, né? Sem falar do lado humano, que a gente tem que pensar também que é um ser humano, é uma vida ali que está em sofrimento, né? Exatamente. E, Mari, existe uma crença de que as pessoas têm que aguentar firme, né? Sinal de força, que as pessoas são guerreiras, que a gente tem que ser guerreira e aguentar firme. Até que ponto isso é verdade? Isso é real, é válido? E quando que ele começa a adoecer? Então, vamos lá. Para cada um, isso funciona de uma forma, né? Eu costumo fazer essa analogia em todos os fóruns que eu tô indo, gente, eu faço assim, ó. A gente tem o copo aqui, e os trabalhadores, eles chegam na empresa com 95% do copo cheio, tá? Que eu tenho sido, de novo, questionada pelos empresários. O empresário não é 100% responsável pelo adoecimento mental do trabalhador. O trabalhador, por uma série de questões, porque a carreira é apenas uma área da vida, né? Temos relacionamento, temos saúde física, temos propósito, temos diversão, temos nossos hobbies, tudo que a gente está negligenciando, então a gente já chega sobrecarregado para trabalhar. Mas as empresas são o ambiente onde a gente fica o maior número de horas do nosso dia. Então ele já está com uma carga emocional muito grande. E uma simples piadinha de mau gosto que ele sofre no trabalho é mais uma gota no copo.
aí amanhã ele perde a autonomia de algum trabalho que ele queria fazer. É mais uma gota no copo. A opinião dele em uma reunião é invalidada. É mais uma gota no copo. E o copo está transbordando dentro do trabalho. Então, é sobre este olhar. E aí? Bom, quando que eu sei que eu estou adoecendo? Como eu falei, em maior ou menor grau, todos estão adoecendo. Então, eu preciso olhar para o quanto meu copo está cheio, ser autorresponsável pela minha vida, antes de transferir a responsabilidade para a empresa. O empresário, da parte dele, para ele não para ele não colaborar com o transbordamento do copo, tem atitudes mínimas de clima organizacional que ele precisa cumprir. Enquanto isso, ele estimula e abre espaço para que as pessoas cuidem daquilo que já tinha enchido o copo antes. Respondendo a tua pergunta, primeiro, quando que eu sei que eu estou para adoecer? Primeiro, eu tenho que tratar aquilo que eu nunca tratei muitas vezes, que já é do meu copo cheio, antes de eu entrar naquela empresa, fazendo terapia. Não tem outra forma. É terapia, e aí o terapeuta vai te ajudar a falar quanto tempo que você precisa estar ali. Se você não conseguiu dar continuidade à sua terapia, procure alguém que você tenha afinidade. É só isso. Continua procurando, não para. E no trabalho, as pessoas precisam ter metas com data para começar e terminar e fazer as práticas de autocuidado com uma gestão de tempo muito consciente. É a única forma de não adoecer. Perfeito. Tá bom? Maravilha. E você conhece alguém ou alguma história, né, de alguém que estava parecendo produtiva, feliz no trabalho e na verdade ela estava colapsando? E o que essa história ensina pra gente? Trazendo aqui um pouquinho diferente essa pergunta, porque assim, eu nunca conheci ninguém que estava feliz no trabalho, à beira de colapsar. Tá. Né? Ninguém trabalha... Às vezes aparentemente, na verdade, queria dizer. A gente trabalha, em primeiro lugar, para manter um status daquilo que a gente determina que nos traga felicidade. Então, a gente trabalha por dinheiro. Certo. É uma das outras primeiras coisas, eu falo muitas coisas para os empresários, tira essa fantasia de que, não, ele está aqui por missão, o propósito dele tem que estar unido ao meu, sim, na página 2. A página 1, ele está aqui para pagar conta. Perfeito. Desconstruindo mitos. Desconstruindo mitos, entende? E é isso que a calma faz. Através da hierarquia das necessidades de Maslow, não sei se todo mundo conhece, eu faço os trabalhadores de uma empresa entenderem o que é missão, propósito, realização, missão de vida, e sim, ela pode combinar com a empresa que você trabalha, mesmo você não sendo dono. Mas tem um caso de uma pessoa que, aqui em Santos, né, principalmente, muitos trabalhadores dependem de trabalhar em São Paulo, então só o ônibus fretado já é 50% do nosso nível de estresse. Então a pessoa subia e descia, trabalhava na área em um banco, que banco, o nível de estresse a porta de entrada já é extremamente alta. E não, vou trabalhar só mais 6 meses, depois eu vou diminuir. Não, é mais 6 meses. Não, agora me deram mais um projeto, eu preciso entregar mais um projeto. E mais um, até que a pessoa não se sentiu bem, uma falta de ar. Nossa, vou no hospital, não sei se... será que eu tô com bronquite, mas eu nunca tive e tal. Chegou no hospital, imediatamente
o pulmão dela foi drenado, ela estava com linfoma e o médico do PS já deu 10 dias de vida. Ela estava com câncer terminal sem nunca ter reconhecido nenhum tipo de sinal. Nossa. Então a mensagem é: vamos nos conscientizar pela dor, pelo amor, desculpa, antes que seja pela dor. Esse é o lema. A sua saúde precisa vir em primeiro lugar. Hoje, graças a Deus, essa pessoa mergulhou fundo, além de ir sem abandonar o tratamento da medicina tradicional, que foi extremamente dolorido, muito dificultoso, mas ela tinha um motivo maior, que era o seu filho de 11 anos, que não era uma hipótese ele ficar órfão. E aí ela foi atrás do tratamento tradicional do câncer. Em paralelo, eu ajudei ela com toda a parte de autoconhecimento e de espiritualidade. Ela somou as duas coisas e 8 meses depois ela estava completamente curada. Então, aqueles 10 dias de vida, para Deus nada é impossível. E aí o que eu falo para as pessoas é: precisa ser assim? Precisa passar por isso? Então, a calma cuida de autoconsciência preventiva. Dá pra gente prevenir. Dá pra gente ter um olhar atento pela nossa saúde e, através disso, de novo, a gente entregar os resultados para nossa carreira, para o nosso empregador, que é o que a gente espera. Nossa, que história. Graças a Deus ficou tudo bem, né? Mas foi um aprendizado para ela e pra gente que tá ouvindo aqui. Sim. Né? E como o slogan do programa fala, o corpo fala e a alma escuta. E às vezes o corpo dá sinal e a gente não ouve, né? Por que a gente fala da alma? Porque são sinais sutis que às vezes a nossa intuição fala algo dentro da gente. A gente fala que é o coração, né? Normalmente vem daqui, do nosso interior, de quem a gente realmente é, e a gente se sente, se percebe. E é importante a gente escutar esses sinais. E falando nisso, quais são os sinais sutis que o corpo dá, que a gente pode prestar atenção para não colapsar? Nossa, essa é a parte que eu acho que eu mais gosto de falar. A primeira pergunta que a gente faz para saber em que nível de colapso as pessoas estão, né? Que eu falei, todo mundo tem... está em algum percentual de adoecimento. A primeira coisa é a qualidade do sono. Insônia não é normal. Não é normal. A diferença é, existem pessoas que precisam dormir 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Você precisa analisar o quanto de sono é suficiente para você. Se você se sente plena, produtiva, bem, quando você dorme 8 horas é a sua medida. Se você ficar mais de uma semana dormindo menos de 8 horas, você está prejudicando a tua saúde. Então, o primeiro sinal, como está a qualidade do teu sono? E aí tem atitudes, se você reconhecer isso, tem atitudes muito simples de higiene do sono que você pesquisa na internet e se você seguir dá certo. A segunda coisa é dores de cabeça frequente, aquela enxaqueca que vem vindo aqui falar com você diariamente não é normal. Queda de cabelo não é normal. Unha quebradiça não é normal. Náusea, preciso deitar um pouco. Excesso de apetite, falta de apetite. Aquele primeiro exemplo que eu dei lá atrás é uma grosseria extrema com as pessoas ao seu redor que normalmente você não faz. Uma reação exacerbada no trânsito, por exemplo, de xingar, alguma coisa assim, que você nunca fez e você próprio se assusta com aquilo. Tudo isso é um alerta para você pedir ajuda. E aí é o que eu falo assim, não precisa fazer um check-up e ali ter uma má notícia. Não precisa chegar esse dia. Se você tiver esse olhar atento aos pequenos sinais e começar a trabalhar numa rotina de saúde integral, que é o que eu falo assim, e eu ajudo nisso,
A gente cria um protocolo, parece besteira, à primeira vista parece, mas para quem segue, as pessoas falam assim para mim, gente, você deu dicas tão simples, como é que eu não comecei a fazer isso antes? Perfeito. Então esse é o caminho. Você já vai contar mais sobre essas dicas práticas aí, porque a gente quer saber como não chegar a esse ponto, como se cuidar para não colapsar. E eu ia perguntar como que não estar bem no trabalho impacta nas outras áreas da vida, né? Como relacionamento amoroso ou na família, estudos e até a espiritualidade. Mas você já deu um exemplo ali que são sinais que aparecem nem sempre no trabalho, né, que aparecem no trânsito, numa conversa com o marido, com os filhos. Às vezes você vai passar numa consulta e aí você fica nervosa porque está demorando muito, tem uma reação exacerbada. Isso. Vai na fila do supermercado, é grosseiro com a caixa, né? E são aspectos que não estão dentro do trabalho, né? A gente não fica nervoso só no trabalho, isso impacta a nossa vida inteira. E a começar pelo sono, né? Eu também já li um livro chamado Por que Dormimos? Excelente. Que é do neurocientista, acho que o nome dele é Matthew Walker, uma coisa assim. Depois a gente coloca aqui para vocês saberem também. E ele fala sobre a importância do sono e ele explica neurologicamente, né, os impactos, as fases do sono, enfim, tudo começa por aí. Né? Porque é biologicamente e é onde a gente reorganiza as nossas emoções, coloca os pensamentos nas caixinhas, faz as sinapses. Então é super importante, Mari. Agora vamos lá. Conta 3 dicas simples que a gente pode fazer em casa ou no dia a dia para a gente não colapsar. Então vamos lá. A primeira disparada que dá maior resultado é um exercício de respiração consciente, de atenção plena. E aí eu convido todo mundo assim, eu falo assim, você tem 2 minutos? 2, eu estou falando de 120 segundos. Então, 120 segundos, você vai levantar da cama na hora que toca o despertador. Se o teu despertador toca às 7, eu recomendo que coloque às 6h55, porque na calma nós damos dicas práticas e efetivas que só não dão resultado se você não seguir. Simples assim, gratuito. Você desligou o despertador que tocou para você. Você tem muitas playlists e músicas de alta vibração que a gente usa para fazer esses exercícios. Eu até mando, compartilho e tal, algumas que são mais tranquilas para quem está começando. Você marca um cronômetro de 2 minutos. Você simplesmente senta na cama e presta atenção na respiração. Só. O começo vai ser difícil. Você vai invalidar a técnica. Primeiro você vai achar que não consegue. Eu estou lotada de coisa para fazer, eu preciso tomar banho, eu preciso levar o filho na escola, eu preciso... É normal. Vai invalidar a técnica, vai achar que 2 minutos não funciona, vai achar que aquilo não vai mudar nada na sua vida. Só faça. Faça e depois me agradeça. A respiração é o nosso maior alimento de saúde mental. Quanto mais profundo você respira, mais você diminui a sua frequência cerebral. Então você começa o seu dia com calma. Essa é a primeira dica. A segunda dica é você desenvolver algo que alimente a sua espiritualidade. Mas eu não acredito em nada, eu não sei nem do que você está falando. Eu pego bastante pessoas assim. Então tá bom. Espiritualidade não tem nada a ver com religião, mas isso é tema para um outro podcast, né, Rafa? Sim. Espiritualidade é comportamento. Espiritualidade é soltar o controle. É você saber que existe uma energia que é maior do que os seus 5 sentidos, que organiza todo esse
planetinha aqui e a nossa existência. Na hora que você respira e alimenta, seja com uma oração, seja com um caminhar na praia, seja com uma relação de afeto com um pet seu, que é muito importante, você está liberando uma carga energética muito alta. E isso alimenta muito saudavelmente os teus pensamentos, o teu nível de estresse, a tua ansiedade, tudo isso. Então, em segundo lugar, práticas diárias que alimentem essa tua elevação de energia. E aí somos livres e temos uma infinidade de formas, né? Tem muitas pessoas que estão se dando bem em fazendo devocional, nas suas próprias orações, alguma escritura sagrada, uma simples reverência e oração para o seu antepassado. O que faz você se conectar com essa energia maior? É a natureza? É uma corrida que está todo mundo indo para esse lado? Simplesmente faça todos os dias, sob uma condição inegociável. O que eu falo, já determine um horário que você não vai furar. Não fure. Em segundo lugar, isso. Em terceiro lugar, a higiene do sono. Então, assim, desligue o telefone celular 1 hora antes de ir para a cama. De preferência, leia. No começo vai ser difícil, muito difícil. Dando um exemplo prático aqui da minha vida. As pessoas que dependem 100% de mim sabem que a partir das 21 horas o meu telefone está carregando no banheiro. Eu deixo o telefone carregando no banheiro e essas pessoas que podem precisar de mim em uma emergência depois das 21 horas, elas vão me ligar. Se mandar mensagem, eu não vou ver. Então, se ligar, eu já sei que é alguma coisa urgente e eu tenho que levantar. Do contrário, é o que eu falo assim, 21 horas cai a chave geral. Eu não pego o telefone celular por nada, em nenhuma hipótese. Então, é isso que eu falo assim, é a primeira recomendação para a higiene do sono, que a gente começou falando que quem não está dormindo bem é a pessoa que está mais adoecida. Perfeito. Ai, não sei se eu falei muito, deu certo? Foram as 3 dicas. Ótimo. Foi ótimo. E Mari, falando de energia, né? Você falou de elevar a energia. Esses dias eu estava assistindo um podcast também de um espiritualista, um estudante da área espiritual, e ele falou da energia do amor, né? Como ela é a mais poderosa de todas. Acho que seria um bom começo também, seria uma boa prática, né? Como você falou, ficar com o pet, porque isso é o quê? Alimenta a nossa energia do amor, né? Eleva a nossa vibração. Pode ser também ficar com familiares, né? Conversar com aqueles amigos, aquela amiga querida. Fazer um ato de caridade também, porque pode alimentar a nossa energia do amor. Isso faz sentido para você? Totalmente. Muito, muito bonita essa pergunta, muito providencial. Quando eu comecei a minha caminhada nessa vida, né, de autoconhecimento e espiritualidade, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, eu dei início, assim, só para todo mundo saber, eu comecei definitivamente em 2017. A minha mãe me ensina isso, minha mãe está nessa caminhada desde que eu nasci, assim, eu já nasci num ambiente muito bom em relação a isso, mas quando a gente vira adulto mesmo, que a gente fala, não, preciso ver isso aqui, preciso definir o meu caminho. E uma das primeiras coisas que me chamava a atenção nos mestres, nos professores de curso, nos coaches que eu encontrava, em todas as áreas que eu fui buscar, nas próprias religiões, todo mundo falava eu te amo com muita facilidade. E eu falava, cara, mas eu não consigo falar eu te amo assim, a não ser para os meus pais, para o meu marido e para os meus filhos.
por que as pessoas falam esse eu? Da onde vem esse eu te amo? O que é esse eu te amo? Aí eu mergulhei fundo no amor de Jesus, na forma como ele manifestava amor, que para mim é o maior exemplo, e esse amor ágape, né? Esse amor universal, que transcende a nossa individualidade. Sim. Então hoje eu falo assim, e para mim eu zerei a vida, né? Como dizem a geração Z, eu zerei quando eu genuinamente consegui falar para uma pessoa desconhecida: eu honro a sua vida, eu amo você. Porque para quem eu estou honrando, quem eu estou amando? Aquele ser puro, búdico, iluminado, filho de Deus, totalmente isento de qualquer defeito. Então, você aprender a desenvolver o amor nessa magnitude do amor ágape, do amor de Jesus, é o que eu falo. Tá com dificuldade? Se você tem um bebê, é muito genuíno, e aí você resgatar o que você sente quando você abraça o seu bebê, aquela coisa pura, genuína. Desenvolva um método para ir experimentando, desenvolver isso. Se você não tem um bebê, ou com filhos mesmo grandes, que a gente beija, abraça, fala que ama, eles mandam a gente andar, mas mesmo assim treine. Se você não tem um pet ou uma plantinha, treine, desenvolva aquilo. Por isso que falam assim, às vezes eu chego nas empresas, o pessoal fala assim: ah, chegou ela que vai mandar a gente abraçar a árvore. Gente, abraçar a árvore é sensacional. É maravilhoso, uma sensação. Pena que ninguém recarrega as nossas energias. Assim, pena que ninguém se dê essa oportunidade, mas começa com uma plantinha dentro de casa, entende? Uma orquídea que você compra no mercado. Quando ela florescer pelo 2º ano de tanto amor que você cuidou dela, você vai entender o que é esse amor genuíno, e aí transfira um pedacinho desse amor todos os dias para o porteiro do seu prédio, para a pessoa que você encontra no elevador. Imagina, no elevador você entra, tá todo mundo de cabeça baixa, ninguém te olha. Não fala nem bom dia, muitas vezes. Eu olho para as pessoas, elas não estão olhando para mim. O meu filho fala assim para mim: mãe, você não cansou ainda de ser ignorada? Eu sou ignorada 100% das vezes, ninguém cruza o olhar comigo e eu entro feliz no elevador, leve, saltitante: oi, bom dia, mesmo sendo ignorada. Então, assim, faça a sua parte, seja a mudança que você quer ver no mundo. Maravilhoso. Mais ou menos por aí. É sobre isso, gente. E cuidar de plantinha, eu vou te falar, eu tô nessa aprendizagem aí, viu? Porque você tem que entender do que ela gosta. Ela gosta de sol, ela gosta de sombra. Tem que lembrar de colocar água, de adubar. Não é fácil. As pessoas podem ouvir isso e falar assim: ah, cuidar de planta. Como é que eu vou aprender a amar cuidar de planta? É uma lição muito legal também, muito válida e importante, né, Mari? Vamos lá. Então, a gente já tá caminhando pro fim, esse papo tá maravilhoso, gente, não vai embora, que ainda tem coisa boa por aí. A mensagem da Mari para as nossas vidas, para nossa carreira. Mari, como saber quando é a hora da gente pedir ajuda? A gente tá lá na carreira, no nosso trabalho, a gente tá sentindo o incômodo, tá sentindo que tá alguma coisa errada, né? Ansiosa, preocupada e tudo mais. Quando é a hora de pedir ajuda e também de mudar de rota? De repente, eu preciso sair daqui, não dá mais. Eu vou buscar outro caminho. Dentro do ambiente de trabalho, né? Só contextualizando um pouco da onde que eu vim e por que eu aceito o título tão bonito que você deu aqui de especialista em saúde e carreira. Eu tenho 23 anos de mundo corporativo, sempre como executiva de vendas, começando na Ambev. Depois eu passei pela Ultrafértil, quem é de Santos conhece. Fiquei 8 anos como Vale e saí já éramos, passamos por 4 fusões, já éramos na época Yara Fertilizantes, que é uma das maiores companhias de fertilizantes do mundo, né?
Nesse ambiente, normalmente, já temos uma grande estrutura para você conseguir se manifestar e analisar se a sua carreira está fazendo sentido para você. Que estrutura é essa? São as avaliações anuais de desempenho, são os feedbacks que, quando o teu gestor é consciente, ele marca aquele one-on-one, ele pergunta como você tá, se aquilo está fazendo sentido. Não perca a oportunidade da utilização dessas ferramentas, porque essas ferramentas muitas vezes nos falta coragem, a gente fica na dúvida se a gente realmente pode mostrar que a gente não tá legal naquela área, que a gente gostaria de estar em outra área. O que eu recomendo? Nessas empresas grandes, aproveite essa estrutura. Se o seu líder tem uma prática ou pela correria ou porque não é da personalidade dele, muitas vezes, te abrir esse espaço, procure alguém da sua área que é sênior, que tem mais experiência, que veio antes, para desenvolver uma relação de mentoria de carreira, vamos dizer assim. Isso é muito legal, muito bacana dentro das empresas, porque você pega um olhar de outra pessoa que vive a mesma realidade que você e consegue te ajudar nesses teus quereres, nesses teus saberes, de você se conhecer. Funciona super bem. Mentoria de gente de fora é muito boa? Muitas vezes dá certo? Dá, mas nem sempre você pode fazer esse investimento. E dentro da própria empresa você tem o olhar de quem é da empresa. Então, para empresas grandes eu recomendo muito isso. Para empresas menores, conquiste liberdade, lugar de fala com o seu gestor, com um colega de trabalho, com alguém que você possa fazer essas trocas e comece a fazer essa autoanálise diária. Se a sua produtividade está caindo, você não está entregando o resultado esperado. Antes de você transferir responsabilidade, porque meu chefe é isso, porque meu colega não me ajuda, porque eles não me dão autonomia. Tá, isso tudo pode ser verdade, mas você tem responsabilidade sobre esse modus operandi. Então vá atrás de fazer 100% dos seus 50%. É o que eu pergunto assim, o fulano fez isso, teu chefe é aquilo, teu salário é aquilo outro, Mas assim, o quanto você está fazendo da sua parte. Se você não, você sabe que você tem que entregar, porque você tem uma postura adulta, que você tem que entregar o mínimo que está sendo pedido e não está conseguindo entregar, é um outro sinal de alerta. Olhe para a sua saúde. Você está cuidando da sua saúde. O que é saúde integral? Física, mental, emocional e espiritual. Faço tudo, Mari. Vou para academia, bebo água, me alimento direito, faço meu check-up, tá em dia, frequento a minha igreja, que faz muito bem, meu casamento tá ótimo, lindo, maravilhoso, obrigado, nós somos super românticos, meus filhos estão saudáveis, tá tudo bem. Então, talvez, aí sim você não esteja no lugar correto. E aí procura algum esquema de mentoria, alguma coisa nesse sentido, mas assim... Pegue as rédeas da sua vida. Seja autor da sua própria história. Para de perder tempo transferindo responsabilidade para os outros. Isso assim, se eu pudesse que as pessoas decorassem um ponto do podcast é esse. O ambiente de trabalho tem muitos problemas que estamos todos juntos tentando resolver ou não. Se você está numa empresa extremamente assediadora, que fere os seus valores, saia. Saia. Simplesmente saia. Vai vender Avon, vai fazer Uber. Tem jeito para tudo. Mas eu não sou dessa metodologia. Eu sou da metodologia de primeiro ter certeza de que você está fazendo a sua parte antes de transferir responsabilidade. Então... É muito amplo o tema, mas assim, eu fiz isso para mim, por isso que eu contei um pouco da minha trajetória, da minha carreira,
Vi que o meu ciclo em grandes multinacionais na área de vendas estava... em 2018 eu queria sair. Dependesse de mim, em 2018 eu sabia que aquele ciclo estava encerrando. Mas eu tinha uma estrutura na minha casa que eu não podia sair por vaidade. Por isso que a Calma nasceu. Nasceu de mim. Eu me reinventei, eu fiz tudo isso que eu estou recomendando que as pessoas fazem aqui e só saí com muita consciência no início de 2024. Perfeito. É por isso que a Mariana fala com tanta propriedade, tanta profundidade desse assunto, porque ela é o próprio case de sucesso, né? Antes ela abria a Calma, ela aplicou tudo isso na vida dela e hoje está podendo ajudar outras pessoas com seu trabalho, com seu conhecimento e com a sua experiência. Gratidão por isso, Mari. E eu ia pedir para você finalizar o programa com um lembrete, com uma frase que as pessoas precisam saber. Se você pudesse passar uma frase, um lembrete sobre saúde mental e carreira. Você falou uma frase muito poderosa já, né? Você já fez uma fala super poderosa. Mas tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar para o pessoal que está assistindo? Então, essa oportunidade a gente... Eu gostaria de resumir a nossa conversa aqui falando com os dois públicos, porque quando eu falo, às vezes a mensagem pode ficar confusa. Ela está falando com CPF ou ela está falando com CNPJ? Certo. Os CNPJs que estão doentes são compostos pela soma do CPF. Então, os CPFs, as pessoas que estão indo trabalhar todos os dias, elas estão extremamente adoecidas. Então, pessoa física, olhe para você, tome a responsabilidade sobre a sua vida e peça ajuda. Ninguém faz nada sozinho. Peça ajuda. Para quem? Para quem você sentir mais confiança. Assuma que você não está bem e vá atrás de alguém para te ajudar a se cuidar. Essa é a primeira coisa. Se você fizer isso, você vai contribuir automaticamente para o seu ambiente de trabalho. Agora, para os empresários, gerentes de RH, diretores de recursos humanos, o pessoal do time da saúde ocupacional. Acolha o seu colaborador, estimulando que ele tome responsabilidade sobre o cuidado com a sua saúde e contribua para que o clima organizacional, em todos os sentidos, e aí a gente tem uma cartilha bem básica para seguir, que eu acho que todo mundo sabe, contribua para que o clima seja de união, saúde, para levar a produtividade que você quer, que você espera, porque a sua empresa merece e pode ganhar dinheiro. Ela vai ganhar cada vez mais dinheiro com pessoas cada vez mais saudáveis. Então, em era de inteligência artificial, nunca se falou tanto em humanização empresarial. Em tempos de inteligência artificial, toda atividade operacional que pode ser absorvida pelas máquinas vai ser absorvida. Quem são as pessoas que vão trabalhar com você? As pessoas que mais tiverem capacidade criativa e colaborativa. Agora fica a reflexão. Como é que você estimula alguém dentro da sua empresa criar e colaborar se ele está extremamente adoecido? Então, escute o teu trabalhador, use as áreas de recursos humanos, saúde ocupacional, com empresas terceirizadas como a Calma, que estabelece uma maior relação de sigilo e confiança, aumenta o clima para você criar, colaborar, ser mais produtivo e atingir o resultado que você espera. Esse é o meu recado de hoje. Perfeito, gratidão. Mari, deixa aí suas redes sociais, seu contato, para quem quiser precisar da sua ajuda. Bom, vamos lá. É só o lugar mais fácil para me encontrar é no Instagram,
@marianamacedo_calma. Só me mandar um direct ou lá também no link da bio tem o meu site com todo o trabalho desenvolvido e a gente entra em contato imediatamente quando você procura a gente no Instagram. Perfeito. Mari, eu vou agradecer, gratidão pela sua presença, foi uma alegria ter você aqui, te escutar, ter esse compartilhamento de história, de conhecimento, de forma humana, falar sobre saúde mental em empresa, foi muito bom, gratidão. Eu que agradeço, Rafa, muito obrigada pela oportunidade, é um assunto maravilhoso que precisa ser falado cada vez mais, você ter aberto esse espaço, eu que agradeço, muito obrigada. E agradecer você de casa, gratidão, foi uma honra ter a sua presença, poder ter ficado esse momento aí com você, te agradeço. Curte, não sai sem curtir esse vídeo, gente, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem e não se esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho para não perder as notificações e o próximo episódio e os vídeos do canal. Um beijo, até a próxima!